Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje eu vou contar a história completa de como eu fundei meu negócio. Então, se você tem interesse em empreender, se você tem curiosidade, senta aí, pega uma pipoquinha. Hoje eu vou contar toda a história, a trajetória completa da minha vida com a Nova. Antes de entrar no vídeo, eu quero falar algumas coisas, deixar algumas coisas claras. Nesse canal eu sempre falei sobre a minha trajetória na faculdade, meus estudos, uma parte muito mais acadêmica e produtividade. Nunca trouxe tanto essa parte do empreendedorismo, porque eu sempre pensava, sei lá, nunca me sentia pronta pra falar sobre isso, apesar de ser uma coisa tão latente na minha vida, assim, no meu dia a dia, eu meio que não trazia essa parte. O meu objetivo com esse vídeo é literalmente contar a minha história, porque se ajudar uma pessoa já é suficiente, eu não tenho nada pra vender pra vocês. Eu não tenho nenhum curso de empreendedorismo, nenhum curso online pra vender, nada do tipo. Não é essa a vibe que vocês vão encontrar aqui. O objetivo puro e simples é contar a minha história, porque se ajudar uma pessoa já é suficiente. Dando um contexto antes, eu nasci em São Paulo, mas eu moro em Florianópolis. E em 2019 eu tava no terceirão. Eu queria fazer economia na USP, era meu sonho. E eu estava batalhando arduamente por esse sonho. Passava, tipo, das 7 da manhã até 8 horas da noite no cursinho, assim, no centro. Ainda levava 40 minutos de ônibus. Enfim, eu tava nessa batalha do cursinho, assim. E teve uma aula de biologia que o professor explicou pra gente o que era branqueamento de corais. Pra quem não sabe, o aquecimento global e alguns outros fatores, eles estão fazendo com que vários corais do mundo morram. Enfim, meu professor de biologia me traumatizou aí com esses dados do meio ambiente. E eu fui atrás de como consumidora ser mais responsável do ponto de vista ambiental. E quando eu fui atrás desses produtos mais sustentáveis, tudo bem que hoje em dia, como isso faz quase 4 anos, parece que faz pouco tempo, assim, 4 anos, mas mudou muito essa questão. Hoje em dia tá mais fácil encontrar esses produtos. Mas enfim, eu lembro que eu tive que fazer uma pesquisa muito extensa. Então, por exemplo, a escova de dente de bambu, que eu acho que é a primeira troca que as pessoas fazem. Eu ia na feira aqui da Lagoa e comprava, porque eu queria uma pra testar. Mas se eu queria, por exemplo, uma sacola, tipo uma eco bag, eu tinha que ir em outro ponto comprar. Aquele filtro de café de papel, ele tem tingimento, sabe? Aquele branquinho. Também, por ser papel, tipo, gasta muita água, enfim. Eu cheguei e falei, quero um reutilizável. Isso era em outro lugar. Aquilo começou a tomar um tempo da minha vida que eu cheguei e falei, cara, eu simplesmente quero diminuir meu consumo de plástico, consumir de uma forma sustentável. Como que não tem um lugar que centraliza tudo isso? Porque hoje em dia muita gente, se consumir de uma forma ecológica fosse uma coisa fácil, um monte de gente teria esse interesse, porque um monte de gente se importa também com o meio ambiente. Ou seja, a ideia de abrir a empresa nasceu naquele momento a partir de uma necessidade pessoal. Tipo, eu senti como consumidora que eu queria que existisse aquilo, um lugar que centralizasse todos os produtos ecológicos. E daí eu simplesmente parei e falei, putz, isso aqui não existe, então eu vou criar. Então passou algum tempo, eu não passei na USP, graças a Deus, porque naquele momento eu fui a pessoa mais infeliz do mundo, só que hoje em dia eu agradeço que isso aconteceu. Mas acabou que eu entrei em economia na UDESC, comecei a cursar, e logo no início do ano seguinte, que eu já não tava mais me matando a estudar, comecei a empresa. E eu fiz isso de uma forma muito caseira e pequena. Eu tinha algum dinheiro guardado, assim, tipo, normal, a poupança que a pessoa faz. Não que estivesse na poupança, né, pelo amor de Deus. Mas tinha, tipo, um dinheirinho guardado. Era, tipo, sei lá, 3 mil reais, nem lembro. Mas eu comprei alguns produtos. Fui atrás de fornecedores de uma forma extremamente caseira mesmo. Tipo, eu chegava e jogava no Google, assim, tipo, fornecedor bucha vegetal. E daí eu criei um site, em um desses negócios de criar site automático. E juntei todos os produtos lá, criei um site, coloquei eles lá. E é isso. Beleza. Eu tinha um site, tinha produtos lá dentro, tinha uma ideia do que eu queria. Eu tinha colocado uma marmita de alumínio, assim, pra substituir o Tupperware, escova de dente de bambu, bucha vegetal, coloquei umas sacolas pra fazer compras do supermercado. Sabe aquele rolinho de plástico que você pega e destaca, assim? Eu queria algo que substituísse aquilo. Então eu fui lá, criei um Instagram, postei no Instagram, assim, escrevi um textinho, então, tipo, meus familiares e amigos ficaram sabendo. Só que, assim, empreender isso aqui de execução... Pera, buguei. É isso aqui, da ideia que você teve. Então você pensa, tipo, fulano teve uma ideia genial, não sei o que, Facebook. Cara, eu juro, é isso aqui a ideia pra mim e isso aqui execução. Então assim, eu tinha uma ideia pronta, um site pronto, eu tinha estoque na minha casa. Absolutamente nada disso, tipo, isso não é um negócio. Um negócio, de fato, é a venda acontecendo. Aquilo que você chega e fala, tá, eu gero receita dessa forma em específico, eu sei quanto de investimento que eu tenho em marketing, quanto que eu tenho de retorno, enfim.
eu basicamente olhei pra tudo aquilo, lindo, pronto, e falei, e agora? Como que eu vendo isso aqui? Eu não fazia ideia. Então, eu fui pelo caminho que me pareceu mais óbvio no momento e eu entrei no TikTok. E o TikTok, hoje em dia, ele é mais difícil de você crescer e bombar do que antigamente. Eu sinto isso, pelo menos. Então, eu lembro que eu fiz alguns TikToks, eu vou rodar eles aqui. Eu tenho um pouco de vergonha, mas eu vou rodar. Boy, I sure am stressed out. Wait, why am I stressed? This is my brain, and I can think whatever I want. Reese's Puffs. Eat 'em up, beat 'em up. E eu lembro que eu fiquei assustada, cara, porque foi muito rápido. Cara, eu acho que ao todo na minha vida eu fiz, tipo, sei lá, 40 TikToks. E vários pegaram 100 e poucas mil visualizações. Daí começaram a ter vendas no site. Vinha bilhetinho, tipo, vim do TikTok, não sei o quê. Então, foi um momento muito bacana. Por quê? Porque eu não tinha caixa, eu não tinha dinheiro nenhum. E era uma venda orgânica. Tipo, eu colocava meu tempo lá, que ainda nem é tanto tempo, porque a maior parte dos TikToks são bem fáceis de fazer, assim. E tinha um retorno muito bom gratuitamente, de forma orgânica. Eu nunca fiz uma publicação, acelerei um TikTok, sabe? Enfim, eu real acho uma forma maravilhosa pra começar. Depois eu fui testando outras formas, porque eu não acho que tem que ter uma estratégia só, tem que ter diferentes formas, assim, de você chegar no seu público. Eu testei anúncio, Google Ads eu não testei, mas eu testei Facebook Ads. E eu lembro que foi uma coisa que não retornou. Foi uma coisa que, assim, gerava vendas, porém, chegava no final e eu falava, tá, se for pra conhecimento de marca, tudo isso, tipo, divulgação, vale a pena. Só que com caixa apertada, você tem que ter a prioridade de realizar vendas. Não só, tipo, que as pessoas conheçam a sua marca, entendeu? E daí, pra gerar vendas, era uma coisa que gerava umas, só que a conta não fechava. Quando eu pegava meu lucro, quando eu pegava o preço do produto, quanto que era lucro e quanto que eu colocava pra gerar uma venda, acabava que a conta ali não fechava. Eu parei com Face Ads, eu testei outras coisas como parceria com influenciador. Acabou que as duas coisas que a gente ficou foi conteúdo orgânico, que bombava muito no TikTok, e parceria com influenciadores. A gente saiu também bastante na mídia, que é uma coisa que ajudou bastante. Por ser uma ideia muito bacana, tinha essa divulgação também meio orgânica. Oi, galera. Aqui é a Fernanda editando isso e eu quis fazer uma breve interrupção pra falar que a partir de agora eu tive que fazer uma pausa e continuar gravando num outro dia. Só que vai estar tanto com a iluminação quanto com um áudio de pior qualidade. Então eu decidi legendar pra ficar mais compreensível, mais fácil de entender o que eu falo. Mas mesmo assim eu peço desculpas pela baixa aí na qualidade nessa segunda parte. Mas eu decidi não regravar porque eu acho que eu expliquei muito bem, assim, naturalmente. Enfim, não queria gravar de novo. Ficou tudo do jeito que eu queria, mas deu esse problema, daí eu legendei. Beijo. Então o Mercado Nova, ele seguiu durante vários meses tendo bastante desse fluxo orgânico das redes sociais, principalmente TikTok. Eu fui experimentando diversas coisas, eu acho que isso é muito importante, assim. Principalmente porque eu era muito nova, não sabia nada sobre empreendedores, não tinha conhecimento, então eu fui testando diversas coisas. Eu peguei uma agência de marketing pra ver se ia me ajudar. Pra fazer o controle das redes sociais. Vi que foi uma coisa que não valeu a pena. Então, beleza, joguei um dinheiro fora. Porém, como eu disse, eu era completamente crua. E esse tipo de coisa, assim, tudo que era possível eu tá reinvestindo no negócio pra fazer algum teste que pode dar certo, pode não dar certo. Pra mim, aquilo era uma coisa que valia a pena. E assim, seguimos durante muitos meses. A gente foi expandindo o mix de produtos. Eu gostava bastante de redesenhar o site. A gente foi procurar... Eu falo a gente, mas era literalmente só eu fazendo sozinha nisso, assim, a empresa de uma pessoa, né? Mas eu falo fomos no sentido de empresa. Nós fomos procurados pela família Schurman, que foi uma coisa super legal. Pra quem não conhece, eles são grandes velejadores, assim, é mais a galera mais velha que acompanhou nas outras décadas. Mas foram uma espécie de Amir Klink aqui, eles são de Santa Catarina, são de Itajaí, eles, enfim, tem uma história incrível e eles lutam muito contra o plástico, né, nos oceanos. Então eu fui até São Paulo, fui até Balneário Camboriú pra fazer a entrega de alguns kits pro lançamento do filme deles. Comecei a trabalhar com influenciadores digitais, contratei Laila Foz, uma menina que faz umas comidas veganas maravilhosas, como é o nome dela mesmo? Esqueci, mas vou deixar aqui. Enfim, foi muito bacana mesmo. Como eu fazia tudo sozinha, cara, é muita coisa. E era muito desgastante. E não só isso, mas eu tinha a curiosidade de como seria fazer a faculdade de Direito. Porque eu gostava muito, eu amava a faculdade de Economia, porém eu já não me via atuando tanto nessa área. E eu quis entrar pro Direito. Vocês devem muito bem saber disso, porque foi quando nasceu esse canal aqui, mostrando toda a minha rotina produtiva, tudo isso. E os meus pais não me deixaram sair da faculdade de Economia naquele momento. Eu respeito muito a decisão deles, imagina eu. Apesar de eu ser maior de idade, eu ainda moro com eles, enfim.
respeito muito essa parte, mas eles chegaram e falaram, cara, não saia dessa faculdade. Mas isso por quê? Porque realmente não era uma faculdade que eu não gostava. Eu tava super feliz, eu só queria testar uma nova coisa. E que bom que eu fiz isso, porque acabou dando muito certo e hoje em dia eu sou extremamente realizada fazendo o curso de Direito. Porém, chegou um ponto que eu olhei pros dois caminhos e eu falei, olha, eu posso continuar me dedicando, eu já tava, sei lá, 1 ano com a empresa. Cheguei e falei, olha, eu posso continuar me dedicando, correndo esse risco, fazendo essa coisa maravilhosa, porém super extenuante e desafiadora, que é o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo sozinho, é muito difícil. Mas claro, é muito legal, eu posso seguir por esse caminho, ou eu posso testar outras coisas, porque, cara, eu ainda sou jovem, eu tenho essa vontade na minha vida, eu tenho esse desejo muito grande, enfim. E daí eu parei e eu tive que tomar a decisão de, olha, apesar de ser uma coisa que tá dando certo, tá crescendo, uma causa que eu acredito muito, tudo isso eu quero dar uma pausa e testar essa outra possibilidade. E isso foi todo aquele período que eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo e ainda fiz um estágio. Então, gente, eu fazia de manhã economia, de tarde eu fazia estágio e de noite eu fazia direito. E eu gostava muito de tudo que eu fazia. E eu ainda consegui um estágio em direito tributário, então eu juntava... Beleza, a matéria do direito, só que eu juntava conhecimentos também, que foi a economia que me deu, uma base, assim, de finanças, de contabilidade, tudo isso. Isso foi todo aquele período de 2022. E curiosamente, o que aconteceu? Quando 2 dias depois que eu dei baixa no CNPJ, uma amiga minha, ela tinha me chamado pra tomar um café e conversar sobre algumas coisas. E ela sentou comigo e ela falou, olha, Fê, eu vi que você tá parando com o Mercado Nova, tudo isso. Enfim, em resumo, hoje em dia a gente é sócias, porque foi ela que tocou a empresa sozinha durante todo esse tempo que eu estava na faculdade, estagiando, descobrindo o mundo do direito, descobrindo o mundo do direito tributário também. Foi ela que estava seguindo com isso. E assim andou durante, eu acho que 1 ano. Eu ia pegar um pouco do calendário, mas eu acho que durante 1 ano foi ela que seguiu. Porém, o que acontece? Nesse período, essa estratégia de como a gente realizava a nossa venda, ela não estava mais funcionando. Então, claro que assim, a minha sócia, ela também nunca tinha empreendido, só que eu já tinha 1 ano de bagagem, eu passei tudo pra ela, então eu sempre tirava todas as dúvidas. Não só isso, mas tipo, eu realmente passei o bastão no sentido de, olha, ensinei tudo, como funcionava, como fazia, todos os processos. Não que a gente tivesse processos desenhados super definidos, mas tipo, o conhecimento de como funcionava a empresa é uma coisa que, né, leva um tempo pra passar. Porém, aquela mesma estratégia, ela daí deixou de funcionar. Até porque antes eu fazia outras coisas da vida, porém eu tinha uma dedicação muito grande, assim, no Mercado Nova. E a minha sócia, eu já sabia disso, tipo, quando a gente conversou, não foi nada fora do planejado, mas ela não tinha tanto tempo disponível porque ela fazia faculdade, estagiava. Enfim, acabou que a empresa ela passou a vender muito pouco, ela passou a não dar lucro. E eu, apesar de não ter nada... Como que eu posso dizer isso? Teoricamente, quando você olha de longe, eu não tinha nada a perder com isso, porque nem era eu que tava tocando, eu não... Enfim, eu de qualquer forma já estaria parada a empresa, porque eu estaria fazendo outra coisa. Porém, aquilo me afligia muito, muito mais pelo fato... Sei lá, eu acho que aquilo começou a pegar em mim e eu querer sentar e fazer uma mudança estrutural assim naquilo que estava acontecendo, porque claro que não ia dar pra seguir com a empresa assim. Eu acho que muito mais por uma questão de gestão de tempo até. Porque eu olhava e eu falava, cara, pra mim, se for pra gastar 1 hora da semana com uma coisa que eu olho e falo, eu não acredito nisso, eu não acho que isso vai pra frente desse jeito, pode ser só 1 horinha, já não vale a pena, já é uma coisa frustrante, tipo, cara, eu tô jogando fora o meu tempo, entendeu? E daí eu sentei com ela, acho que foi em março de 2023. Eu fui, cara, 100% sincera na conversa, assim, eu peguei e falei, olha, o que você acha de eu voltar pra operação? A gente continua as 2 juntas, porém, eu acho que a gente deveria, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu falei foi, como a gente agora tá com caixa muito apertado, eu não acho que faça sentido a gente continuar só como varejista. Eu acho que como a gente desenvolveu uma linha própria, porque assim, acabou que naquele ponto a gente vendia dentro do Mercado Nova, tanto marcas que já existiam, tipo, comprava esse produto e revendia, quanto a nossa marca. Então, tipo, isso foi uma coisa muito louca de aprender a achar fornecedores, assim. Eu aprendi a importar produto, tudo isso. E eu tinha formado já uma linha de itens que tinha a nossa label. Então, que a gente não fabricava, porém, que vinha com o nosso rótulo, com o nosso... Enfim, a nossa marca. Então eu cheguei e falei, cara, ao invés de ficar tentando girar somente
no B2C, né, que é o varejo físico para o consumidor final, pega essa label que a gente desenvolveu e a gente coloca em pontos de venda, a gente coloca em supermercados, a nossa escova de dente de bambu em farmácia, e isso, apesar de diminuir a nossa margem de lucro, funciona com muito mais volume. Ao invés de fazer um esforço para fazer uma venda de R$100 para uma pessoa, a gente vai fazer um esforço de fazer uma venda de muito mais que isso para um supermercado. Cara, não teve nem dúvida, assim, foi uma coisa que foi unânime, tipo, ela topou na hora, assim, e a gente começou a bolar uma prospecção. Foi muito bacana porque ela já tinha trabalhado com prospecção B2B em uma outra startup que fazia, enfim, da era software, não tinha a ver com produtos e ponto de venda, mas ela já entendia, tipo, coisas que eu não entendia sobre prospecção. Então foi muito bom porque ainda juntou isso, sabe? E acabou que nasceu um braço do Mercado Nova como a Nova Produtos Sustentáveis. Hoje em dia a gente tá em supermercado, a gente tá em farmácia e, cara, eu descobri que eu adoro vender B2C, B2B. Tipo, sério, é um processo muito legal, assim, é muito desafiador. Cara, comercial é muito desafiador, porém é um processo muito bacana, cara. Você vê seu produto ali na prateleira do supermercado, cara, é muito, tipo, dá brilho no olho, sabe? Resumo da ópera, nessa situação de crise, de baixa de vendas, de essa girada que teve na lucratividade, foi necessário a gente se reinventar e foi a Nova, que é como a gente chama a nossa linha, que salvou o Mercado Nova. O desenvolvimento desse novo braço, não varejista, mas como label. E é isso. Uau, você assistiu até aqui? Então acho que você vai gostar dos próximos episódios, que eu vou começar a falar mais sobre empreendedorismo e sobre esse lado de startup aqui no canal. Então acho que você gostaria de saber que eu criei uma playlist que vai ser dedicada só pra isso. E eu vou deixar aqui na descrição pra vocês poderem acompanhar os próximos episódios. Beijo e até mais!